Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma melodia pode ilustrar uma memória. Tal como as músicas de filmes, séries e desenhos animados, também muitas bandas sonoras de videojogos nos marcaram. Este é o Retro Gamers. Os primórdios do som nos videojogos foram simples bips, como os do clássico Pong. Mas com o avanço tecnológico e o aumento da capacidade de armazenamento nos jogos, os sons básicos tornaram-se melodias, ritmos e harmonias. Hoje vamos falar de música nos videojogos e de algumas bandas sonoras e compositores mais relevantes. Em estúdio temos 3 compositores. Pedro Camacho, cujo currículo inclui composições para Fury, A Vampire Story e World of Warcraft Shadowland. Ricardo Vieira, que viveu os primórdios do MIDI e das chiptunes em sistemas como o ZX Spectrum e o Amiga. E ainda o nosso comentador João Mateus, que além de músico é também um grande fã de bandas sonoras de videojogos. O icónico Pac-Man já tinha uma melodia de arranque ao metermos crédito do jogo. Mas foi em 1980, com o Rally X, que surgiu a primeira música de videojogos. Este jogo de corridas em labirinto tinha uma melodia simples que se repetia em loop durante o gameplay, algo inédito na altura. Com o tempo, as músicas nos jogos tornaram-se mais elaboradas, como as de Donkey Kong, Galaga e Frogger. Já nas consolas de 8 bits chegaram verdadeiras obras-primas, memoráveis até hoje, destacando-se temas como os de Super Mario Bros, Metroid e The Legend of Zelda. Imediatamente reconhecíveis aos primeiros acordes, feitos impressionantes à altura, tendo em conta as limitações da Famicom e da NES. Enquanto isso, nos microcomputadores, a sonorização de jogos com as respectivas músicas permitiu aos programadores caseiros, os Bedroom Programmers, transformarem-se também em compositores. Espalhados pelas inúmeras plataformas de 8 e 16 bits, estes novos compositores digitais lançaram uma vaga na música eletrónica, o chiptune. Um conceito que evoluiu e que se libertou, extravasando a tradicional banda sonora de jogo e assumindo a música por si própria ou associada a uma demo. É o caso de Ricardo Vieira, que está connosco em estúdio, com o nosso Retro Raider. Bem-vindos aqui ao Retro Gamers. Epá, tu passaste de um compositor de música normal, digamos assim, sim, para os videojogos. E como é que foi essa passagem? Foi ao contrário. Portanto, eu primeiro comecei com os videojogos. Portanto, eu tinha cerca de 8 anos. 8 anos? Sim. Tenho 2 irmãos mais velhos que estavam a começar a tocar guitarra e teclado, a aprender, sozinhos. E eu, pronto, eu era mais novo e também queria. Entretanto, arranjámos um quarteto de capa e não sei porquê, mas o som dos jogos fascinou-me. Aquele som assim daquela coluna de quarteto de capa, aquele som puro, chip, fascinou-me e eu comecei a tocar no teclado as melodias dos jogos. Eu às vezes metia os jogos só mesmo para ouvir as músicas. E pronto, com o andar do tempo, depois arranjámos o Amiga 500, e aquilo foi uma coisa, foi uma revolução, sim. Às tantas podíamos meter bateria, pianos, xilofones, uma grande panóplia de sons que pudéssemos imaginar. Claro, com a limitação dos 4 canais, eu só tinha 4 canais, mas isso é que também tinha a sua piada. Exato. Só depois é que comecei a pegar em instrumentos, bateria e isso, mas também foi muito fácil agarrar-me esses instrumentos por ter mexido no Pro Tracker. Tive facilidade em trabalhar com trónomos, facilmente em começar a compor em editores de som e pronto, por isso o Pro Tracker no Commodore Amiga foi tipo uma escola de música para mim. Tu, na altura, quando começaste a fazer a música, como é que vocês criavam os sons? Como é que passavas isso para uma gravação final para o videojogo? Para o videojogo? Quer dizer, na altura, eu e os meus irmãos compunhamos músicas, nomeadamente no Pro Tracker, só para nós ouvirmos, não era para nenhum jogo, né? Nós tínhamos sempre o sonho de
principalmente eu, tinha sempre o sonho de esta música é para um jogo, esta música vai para um jogo de naves, esta música vai para o jogo. Mas pronto. Acho que o próprio som do computador também puxava muito para isso, não é? Só tinha aquele som característico. Sim, tanto que eu me imaginava, estava a compor uma música no computador e estava a imaginar o tipo de jogo que era. Exato. Claro que naquela altura não havia os contactos que há hoje. Ou seja, as músicas, só nós é que ouvimos as nossas músicas. O único contacto que tínhamos era as páginas Não amarelas. havia a internet para divulgar, não é? As páginas amarelas nos davam muito. Então, pronto, era um bocado difícil. Com o aparecimento então do Amiga e do Atari ST, também estavas a falar que, ou seja, os sons que podias incorporar seriam muito mais reais, digamos assim. Sim, sim, sim. Como é que foi a chegada dessas máquinas na altura? Eu nunca tive um Atari ST. Nós tivemos o Amiga 500 e depois o Amiga 1200. Foi engraçado porque, pronto, como eu disse, foi uma revolução de som, principalmente, enquanto a maior parte dos meus amigos tinham PCs, na altura ainda nem tinham Sound Blaster, era basicamente bips ainda. Ao mesmo tempo tínhamos o Amiga já com aqueles sons. Pronto, era muito diferente e há muitas pessoas que corriam ao Amiga para isso. Tu estavas a falar de que muitas vezes nós fazíamos os sons não eram tão perfeitos como os sons reais. E agora pergunto aqui ao João: há muita gente que considera estes sons maus, ou é uma má música. O que é que tu achas sobre isso? Eu percebo porque é que certas pessoas que se calhar estão fora, vou dizer, deste meio, possa dizer isso, mas eu acho que é um bocado como, por exemplo, os gráficos de pixel art, estás a ver? Não são maus, são muito característicos. Eu diria que são até sons bastante abstratos. Se tu vais a ver, sei lá, orquestrações como tens, por exemplo, na Super Nintendo ou na Mega Drive, não é? Tu não tens ali violinos, não tens saxofones, não tens baterias, mas tens sons abstratos que simulam isso. Portanto, não são maus, são característicos. Epá, e tu que estás muito dentro daqui dos sons da Super Nintendo, Mega Drive, que compositores, principalmente dessa época, ou no geral, é que tu destacas? Olha, na Mega Drive tenho de dizer ali o mestre Yuzo Koshiro, o mestre do techno da Mega Drive, fez a banda sonora do Streets of Rage. Dave Wise, do Donkey Kong Country, acho que a música Aquatic Ambience é das maiores obras. Dá para ouvir durante horas. E queria só destacar aqui 3 compositores muito rapidamente, japoneses, porque estou mais ligado aos RPGs e adoro as bandas sonoras de RPGs. O Yasunori Mitsuda, foi um jovem, na altura ele tinha 22 anos, começou a trabalhar na Squaresoft. Ele entrou na empresa para fazer soundbites, os sons de ambientes dos jogos. Ele vira-se para o vice-presidente na altura, que foi o criador de Final Fantasy, e disse: ou me metes a fazer uma banda sonora, eu despeço-me. Ele deu-lhe um pequeno projeto, que foi aqui o Chrono Trigger. Um pequeno? É um pequeno projetozinho. Nobuo Uematsu, o compositor do Final Fantasy. Eu sugiro à malta lá em casa, ouçam a banda sonora aqui do Final Fantasy VI, principalmente as versões orquestradas, são absolutamente incríveis. E temos também a Yoko Shimamura, que foi uma compositora. Não se fala muito de compositoras de videojogos. Eu acredito que tu a conheças, porque tu és fã de uma banda sonora que ela fez. Ela fez o som do Street Fighter 2. É incrível. E saltou do Street Fighter 2 para a Squaresoft também, e é hoje em dia a compositora conhecida ali pelo Kingdom Hearts. Pois, todas as bandas sonoras de todos os Kingdom Hearts. Mas eu agora tenho de destacar aqui uma coisa que tu fizeste, que foi um software para simular o som do Spectrum e também do Amiga. Fala-me sobre isto. Foi uma brincadeira. Pronto, como eu sempre me senti fascinado pelo som do Quarteto K, nomeadamente mesmo o Quarteto K, não o 128, mas o Quarteto K, que tinha o Beeper, que sempre me senti fascinado pelo desafio, porque aquilo era praticamente um canal em que conseguimos meter, os compositores conseguiam meter bateria e simular o som de bateria e outros instrumentos ao mesmo tempo num canal, e criavam sons abstratos, como tu falaste, muito engraçados. E eu, por que não fazer um VST Instrument? Ou seja, temos de ter um editor de som e um teclado com MIDI. Pronto, e temos o VST a funcionar. E eu digitalizei os sons do Quarteto K. Pensei, se eu estou interessado nisto, deve haver mais alguém. Eu tenho os VSTs do Ricardo. E são são muito fixes. Já agora, se eu pudesse só perguntar, é possível tu importares sons de outros jogos para ali? Ou seja, imagina, nós hoje em dia temos em casa a nossa orquestra virtual, onde possamos importar sons de jogos para os nossos VSTs, para os nossos instrumentos virtuais. Sim, os sons têm de estar separados, não é?
tiro um bombo daqui, uma tarola daqui e vou deslizando, faço um waveform, um waveform de cada instrumento e pronto, dá algum trabalho. Ou seja, podemos ter no nosso computador, nos nossos teclados, os sons, por exemplo, do Chrono Trigger ou do Comic Zone. Portanto, como tinhas falado também, eu fiz também para a Commodore Amiga, fiz também o VST do Turrican 2. Turrican, yeah. Pois, porque pronto, é um dos meus jogos preferidos de sempre e a banda sonora é muito interessante e eu tirei de lá alguns sons. Fui mesmo ao editor que o compositor criou, o TFMX Editor, e pronto, fui lá mesmo aos samples, tirei e mesmo... Tu tens aqui 2 jogos de Amiga que trouxeste contigo. Queres falar um bocado sobre isso? Sim, isto são coisas... Pronto, finalmente concretizei o meu sonho recentemente, que compor músicas para videojogos, só agora. Mais vale tarde do que nunca. É verdade, é verdade. Já trazes toda essa bagagem também, portanto. Sim. E pronto, eu fiz isto, cheguei a fazer 6 jogos para o Commodore Amiga, para uma empresa espanhola, que é a Iron Gate. Estes são 2 dos jogos, Airmail e Cuba. Fiz também para uma música para o Nixie 2 do 128K, que chegou a ser considerado, acho que está pela Planeta Sinclair, está no 5º lugar como melhor jogo de 2019. Incrível. E fiz também a banda sonora para um jogo que se chama Monkey Plant para PC. Se bem que já utilizei os sons, pronto. Já tinhas mais liberdade. Já utilizei o Cubase, mas é um jogo retro. É um jogo retro porque tem aquele look retro também. E pronto, é basicamente o que fiz até agora. Pá, muito interessante a tua história. Obrigado por teres vindo. Foi incrível. E espero voltar aqui a ter-te no programa mais vezes. A ti já voltamos a estúdio contigo mais uma vez. Durante a guerra dos 16 bits, a Sega Mega Drive e a Super Nintendo traziam armas sonoras nos seus chips de som. Na Sega, o YM2612 da Yamaha era basicamente um sintetizador de 6 canais com um som muito característico do techno da altura. Destacam-se bandas sonoras como a de Streets of Rage, Comic Zone e Vector Man. O som da Super Nintendo era mais personalizado. 2 chips da Sony que funcionavam em conjunto permitiam importar sons, samplers e instrumentos customizados. Com um limite de apenas 64 capas, estes ficavam muito comprimidos. O resultado foi um som muito característico e incomparável a qualquer outro sistema até hoje. Destacam-se as bandas sonoras de Final Fantasy VI, Chrono Trigger e Donkey Kong Country. A segunda metade da década de 90 viu um salto quântico no hardware de PCs, consolas e dos próprios jogos, que já vinham em formato CD. A gravação de sons reais veio acompanhar os gráficos 3D e chegaram as bandas sonoras orquestradas, novos conceitos sonoplásticos e o voice acting, que criou uma indústria de dobragem que deram voz às personagens dos videojogos. Estas inovações criaram experiências ainda mais imersivas, desde sons arrepiantes em Resident Evil, a voz da icónica Lara Croft, It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Wow, great. passando pelas orquestrações épicas de Final Fantasy VIII e Chrono Cross. A combinação artística de sons e imagem nunca esteve tão forte nos videojogos. O tempo passou e o revivalismo do retro gaming também se reflete na música. Atualmente, novas ferramentas vão surgindo, umas fazem emulação, simulando os sons reais, outras transformam consolas clássicas em sintetizadores. É o caso do Super MIDI Pack, um cartucho de SNES com output MIDI. Outros criadores vão mais longe, como o músico Sam Battle do canal Look Mama No Computer, que transforma consolas e computadores antigos em autênticos instrumentos analógicos. Já artistas como Remute, compositor de música eletrónica, conta com uma discografia com lançamentos físicos em cartuchos para Game Boy, Mega Drive, passando para PC Engine e até a Nintendo 64.
Um dos criadores que mais se destaca no nosso país é o Pedro Camacho, que a partir da Ilha da Madeira faz composição musical para videojogos. Bem-vindo, Pedro. Hoje aqui connosco por Skype. Como estás? Bem disposto? Bom dia, tudo bem? E como vão com vocês? Está tudo bem? Tudo impecável. Pedro, como é que é o teu percurso a nível musical, desde criar música até criar música para videojogos? Ok, eu sempre adorei jogar jogos e fazer música. Portanto, eu lembro que comecei a fazer música no Amiga. Veio uma cover disc numa revista que era a Amiga Formato ou era Computer Universe, uma coisa assim. E eu lembro que veio o Octamed Pro, que era um tracker antigamente. Os melhores softwares de fazer música eram trackers. E eu adorei. E comecei a usar pela primeira vez na história, para que eu saiba, sons reais no computador. Então comecei a fazer música já dessa altura. Depois gostei tanto que decidi estudar composição. Fui para o Conservatório, porque estive no Conservatório de Lisboa, estudei muitos anos, ao todo deve dar quase 10 anos de composição. E depois, numa altura em 2006 que decidi, eu quero cumprir o sonho que, no fundo, que me trouxe para a música, para a composição, foram os videojogos, foram os computadores. E então eu decidi, quero fazer bandas sonoras para videojogos. E pronto, e depois o resto foi um bocadinho de sorte e muito trabalho. Certamente. E tu trabalhaste em projetos realmente grandes, como o World of Warcraft, por exemplo. Como é que tu chegas aí e como é que é trabalhar para um projeto dessa magnitude? Bem, primeiro é preciso um bocado de sorte sempre, mas também muita preparação. Para ter essa hipótese já foi depois de quase 14 anos de trabalho em cima e experiência e pronto, e aperfeiçoamento das técnicas de composição e produção musical em geral, para poder trabalhar, para ter a hipótese de ter sido convidado. Mas assim foi muita sorte também. Há sempre um tempo de sorte à mistura. Há muita gente. Mas a sorte dá trabalho, é o que se costuma dizer. Dá muito trabalho mesmo, muito mesmo trabalho. João, muito trabalho porque hoje em dia estava a dizer que os jogos no fundo têm um nível de produção quase como se fosse para mim é como se fosse o cinema. Eu não faço de forma diferente porque também trabalho para cinema e portanto é igual, é o mesmo nível de produção, não há diferença nenhuma. Não há diferença nem na criação? Não tens uns cuidados especiais para fazer, por exemplo, um som para um filme ou um som para um jogo? Tem. Ou seja, num jogo ainda tem mais cuidados, além dos que o filme tem, porque quando faz para os jogos, tu não sabes o que é que vai acontecer, o que é que o jogador vai fazer. E eu também sou gamer e gosto quando a música responde àquilo que eu decido fazer no momento. Então temos que criar a música ligeiramente desquartejada e ela, no fundo, o Music Engine, combina os bocados de música certos para um momento certo altura do jogo, não é? Exatamente. João, e agora que falamos nisto, tenho aqui uma pergunta para te fazer. Eu acho que tu, sendo um jogador à séria também, tu achas que o som, a música dos jogos é tão importante como, por exemplo, a jogabilidade ou os gráficos? É assim, eu acho que com os gráficos não, porque obviamente que os jogos é uma mídia muito visual, mas eu diria que eu defendo que a combinação artística mais poderosa que nós temos é mesmo o som com a imagem. E se tu tirares o som a um videojogo, eu acho que acabas por ter ali um vazio. Imagina, por exemplo, estás a ver o nível Lost Valley do Tomb Raider, quando a Lara Croft entra e aparece o T-Rex. Imagina isso sem aquela música. Imagina um Super Mario Bros. Aí estás aí um pouco contra o que tu disseste. Porque imagina, os gráficos do Tomb Raider 1, eu acho que essa cena é tão impactante por causa da música, porque os gráficos não acompanham o que nós temos hoje em dia. Exato. A questão é que as bandas sonoras vêm realmente a reforçar toda aquela experiência. Eu acho que um jogo sem uma banda sonora acaba por ser um jogo um pouco vazio. Tu, por exemplo, gostas de survival horrors, tira aquelas ambiências do Resident Evil. Mas muitas vezes também saber brincar com a ausência do som para dar mais impacto. Claro que sim. Pedro, o João aqui na primeira parte do programa falou sobre alguns dos compositores deles favoritos. Que pessoas é que te influenciaram na criação das tuas músicas? Posso dizer, já não lembro do nome de todos eles, mas posso dizer que a música, por exemplo, do Shadows of the Beast, no Amiga, foi muito importante para mim. A música do Project X, que falei até recentemente, era um jogo também no Amiga, Shoot 'em Up, sci-fi.
também foi muito importante para mim. Aliás, fui inspiração para a minha última banda sonora, que é de um jogo também da arcade de ficção científica, que se chama o Chorus. Também, posso dizer, eu estou a falar de música de jogos, não é? Sim, também de música videojogos. Claro, Também videojogos, podes ter bandas que te influenciaram a criar o som. Aliás, nós temos aqui uma situação que os videojogos fizeram, que também o oposto, que foi dar um bocado mais palco a certas bandas. Por exemplo, no Tony Hawk Pro Skater, lembro-me de Rage Against the Machine, por exemplo, que ainda impulsionou mais a banda para o sucesso. O GTA, por exemplo, o GTA Vice City, eu diria que muitos miúdos que jogaram o Vice City, metaleiros, foram introduzidos a bandas como Judas Priest, Slayer, graças ao GTA. Exatamente. Ô Pedro, como é que é jogar? Isto é uma boa pergunta. Como é que é jogar um jogo com uma banda sonora feita por ti? Qual é a sensação? Eu já estou a trabalhar há muito tempo num jogo que é o Star Citizen, que já está em desenvolvimento há algum tempo, há um bocado de tempo. Mas, sinceramente, é quase surreal a sensação. Consegues distanciar-te e desfrutar do jogo ou ficas demasiado distraído com a tua própria banda sonora? É diferente, porque, quer dizer, depois do jogo estar feito e fechado, como por exemplo, sei lá, um jogo que eu fiz antigamente, que foi o Vampire Story com o Bill Tiller, que era o antigo diretor de arte da LucasArts, que ele fez o Monkey Island 3, então ele quis fazer uma aventura gráfica e fiz a banda sonora toda, e o jogo foi fechado, então eu pude ficar uns tempos sem pensar como um compositor do jogo e desfrutar do jogo, e gostei bastante. Pronto, é mal estar a dizer, falar do meu próprio trabalho, mas eu gostei, fiquei orgulhoso do que fiz e gostei, consegui desfrutar do jogo como um jogador normal. Agora, jogos que eu acabei de fazer há pouco tempo ou que ainda estou a fazer trabalho para eles, eu não consigo, né? Estou sempre a procurar, será que isto ficou bom aqui? Pois tu, se calhar estás mais à procura do erro, tipo, propriamente a desfrutar do que realmente fizeste, não é? Mas tu dirias que, enquanto jogador, enquanto gamer, facilita o teu trabalho enquanto compositor de videojogos? Achas que é uma mais-valia? Absolutamente. Acho que é um must. Nem sequer digo que é uma mais-valia, acho que é um must. Eu jogo jogos, não só joguei, eu sempre joguei jogos toda a minha vida, desde os 3 anos, 4 anos, como cheguei a jogá-los até profissionalmente. Cheguei a organizar em Portugal campeonatos nacionais de, não sei se lembra, o StarCraft e o Warcraft 3. Eu lembro de fazer no técnico, quando era aluno no técnico, no Instituto Superior Técnico, fiz lá um campeonato de Warcraft 3 Frozen Throne. Epá, foi espetacular. Vieram pessoal de Coimbra, aliás, acho que até uma pessoa do Porto, e vieram muito bons jogadores. E então eu era um dos que jogava, mas jogava todos Mas os dias, olha, já agora faço-te uma pergunta, já que tu és realmente um gamer, se tu pudesses pegar num jogo qualquer que já tenha saído, e pegar tipo, e tu pensas assim, epá, eu tirava esta banda sonora e fazia eu uma. Qual era o jogo? E tirar uma. Isso é um bocado chato estar a falar. Nunca me fizeram essa questão, isso é tão traumático. Eu vou dizer, por exemplo, eu tenho uma banda de metal, não é? Eu, se pudesse, eu fazia a banda sonora do Doom. Mesmo sendo uma banda sonora incrível. Eu, se pudesse, fazia a banda sonora do Doom. Do Doom. Fazer melhor do que o Mick Gordon não é fácil. Por acaso, eu cheguei a trabalhar com o Mick Gordon. O quê? No Wolfenstein. O Wolfenstein 2, não foi? O Wolfenstein 2, sim, exatamente. Trabalhei. Aliás, até numa das tracks, trabalhei mesmo em conjunto com ele. E o Mick Gordon tem. Acho que estás a meter nojo a muita gente, não sei se sabes disso. Ele começou ao mesmo tempo do que eu, portanto, a gente lembra-se. Houve uma altura em que eu tive a sorte, ele estava na Austrália e eu fiz a música para uma banda, para um jogo que se chama The Fury, que na altura foi um MMO feito na Austrália, foi o maior MMO feito na Austrália. Foi um flop total, infelizmente para mim. Mas eu lembro que o Mick Gordon queria ser o compositor do jogo, e por acaso tive a sorte nessa altura de eu ser o escolhido. Depois, quando veio o Wolfenstein 1, o diretor de áudio pediu uma demo a mim e uma demo ao Mick Gordon. Desta vez foi o Mick Gordon que ganhou, e com todo o direito, porque ele fez um trabalho fenomenal. E eu realmente, entretanto, especializei-me ligeiramente mais para a parte da orquestra, porque sempre foi a minha formação principal, e ele focou-se muito no rock, na altura ainda rock, e porque já tinha feito umas bandas sonoras com sons tipo, não é hip hop, é dubstep, ligeiramente dubstep. E depois, entretanto, com o bom sucesso dessa banda sonora, fui convidado também para fazer o Dune, porque era a mesma empresa. E ele, no fundo, fundiu muito bem, acho eu, percussão, dubstep, com os elementos do metal e os sintetizadores que nós sempre gostamos. E acho que ficou uma fusão fantástica. É simplesmente incrível o trabalho dele e também o teu. Muito obrigado
por ter estado aqui desde a Ilha da Madeira para o nosso Retro Gamers. Obrigado, João, pela presença aqui mais uma vez. Muito obrigado. E é com muito som que fechamos este Retro Gamers. Façam chegar até nós as memórias das bandas sonoras que mais vos marcaram nos videojogos. E até lá, já sabem, divirtam-se a jogar.